Olá pessoal, Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus lares, suas famílias e esse ambiente que você está agora nos acompanhando, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra. Já quero convidar vocês a estarem se inscrevendo nos nossos canais, tanto o canal do YouTube que nós estamos, quanto o canal na plataforma do TikTok. Você ativa a notificação ali, você é sinalizado quando sair conteúdo novo. E já falo isso já no começo do vídeo, pessoal. Os comentários ali estão totalmente liberados para você expor a sua opinião, tá? Opinião, sugestão de tema, porque esse é o momento de aprendizado que nós venhamos aprender aqui. Então, se você tem uma ideia de um tema, coloque aqui nos comentários que a gente vai aprender junto sobre esse tema à luz da palavra de Deus, porque o momento da reflexão é isso. Nós abordamos aqui diversos temas e à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus pode nos dizer, nos orientar, nos instruir, porque nós sabemos que a palavra de Deus é uma fonte precisa de informação. Ela é uma bússola, ela dá direção, ela nos orienta e nos instrui. Então, eu conto com o apoio de vocês, pessoal, a estar compartilhando o nosso conteúdo, tá bom? E é claro que eu não posso deixar de estar divulgando aqui também no nosso canal um trabalho muito bonito que é da H. Teodoro Personalizados. A H. Teodoro Personalizados é um presente. Às vezes você já se perguntou assim, puxa, eu queria tanto alguma forma ou alguém que conseguisse colocar, fazer aquilo que está no meu pensamento. Por exemplo, puxa, tinha uma ideia, puxa, como que essa ideia pode ganhar uma forma? É bem simples, H. Teodoro Personalizados, porque é personalizado. Então você tem a ideia e H. Teodoro personaliza para você. Porque assim, ó, você quer surpreender alguém? Deixar uma festa inesquecível? Então, faz o seguinte, vá com a H. Teodoro Personalizados. Vamos lá. Personalização de caneca, relógio, quebra-cabeça, almofada, enfeite de Natal e muito mais. Eu fiquei abismado. A gente que já tem mais de 18 anos, a gente era acostumado com algumas coisas. E hoje, para você ter uma ideia, você pode ter... Nós estamos aí, ó, clima Natal, o espírito natalino pairando no ar. Bolinhas de Natal com foto dentro. Você já pensou nisso? Com foto dentro, foto da tua família, foto dos seus filhos, dos seus parentes, nas bolinhas de Natal. Isso que é uma das coisas que eu vi, mas tem muito mais. Então, tudo é do jeito que faz a pessoa olhar e dizer assim, nossa, uau! E alguém vai perguntar para você, puxa, onde é que você comprou? Porque é uma coisa diferente. É uma coisa diferente, é algo inédito. Cada produto, pessoal, é feito para encantar, arrancar sorrisos e garantir que você acerte em cheio no presente ou no mimo da sua comemoração. Porque assim, se é personalizado, criativo e bonito, é com a H. Teodoro Personalizados. Então assim, eu não sei o que eu vou dar de presente de Natal, eu queria dar um presente diferente, porque isso, aquilo. Faz o seguinte, eu vou te dar essa dica. Pegue a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code aqui, e aí você vai ser direcionado para o canal no Instagram da H. Teodoro Personalizados. Porque assim, pessoal, a H. Teodoro Personalizados, ela personaliza pensando em você, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ver qual é o tema do sermão de hoje. Lembrando, pessoal, que nós trouxemos anteriormente, no vídeo anterior, a ótica calvinista, tá? A ótica calvinista. E hoje nós vamos trazer a ótica arminiana, a visão arminiana. Nós não vamos aqui, assim como eu falei no vídeo sobre a ótica calvinista, nós não falamos de Calvino, é o precursor da ótica calvinista. Assim como também nesse vídeo, não vamos pegar assim, trazer sobre Armínio.
Mas vamos trazer a ótica arminiana, tá bom? Então, como está aqui, entendendo a ótica arminiana, a responsabilidade humana diante da graça. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, muitos cristãos conhecem o calvinismo e o arminianismo, só que assim, superficialmente. E é claro que nesse vídeo aqui não vamos conseguir aprofundar esse tema. Mas, sem entender o coração de cada visão. Então aqui, como eu falei, a gente vai refletir sobre a ótica arminiana, não como vamos lá, não como um sistema para dividir o corpo de Cristo, mas como uma forma de compreender a Bíblia por meio da responsabilidade humana, que é o que a ótica arminiana professa, vamos colocar assim. Acho que eu usei a palavra certa. Da graça preveniente e do chamado divino à fé e perseverança. Então, o arminianismo surgiu com Jacó Arminio, para dar uma pinceladinha, como uma resposta ao determinismo teológico. Diferente do que muitos pensam, o arminianismo não exalta o homem, mas exalta a graça que chama e capacita, mantendo que o ser humano pode resistir ou corresponder a esse chamado. Então, na ótica arminiana, você pode, por exemplo, resistir e corresponder ou não o chamado da salvação. Na ótica calvinista, não. É um chamado irresistível. Ok? Então, vamos lá. Graça preveniente. Deus age primeiro. Vamos aqui dar uma olhada, ver o que nós podemos aprender. Então, assim, antes de qualquer resposta humana, Deus toma a iniciativa. Então, vamos ali para o livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Tá? Mais uma referência, vamos lá para o livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, assim, pessoal, a expressão arminiana, ou seja, graça preveniente, significa Deus dá ao ser humano a capacidade de responder ao Evangelho. Ok? O homem caído não pode vir a Deus sozinho, mas Deus o atrai. Vamos lá para o livro de João. Pessoal, aqui nós vamos... Tudo que nós vemos é na ótica bíblica, tá? Livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 6:44. Então, mas Deus o atrai, a partir de João 6, versículo 44, e o convence. O convence, João, capítulo 16, versículo 8. Vamos lá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. E aí, depois que Deus atrai e o convence, o ilumina. Livro de João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem quem vem ao mundo. Então a diferença para a ótica calvinista é que no arminiano essa graça é irresistível. Então, você pode ser chamado à salvação, você pode resistir e falar, não quero. Então, a ótica arminiana defende o quê? O livre-arbítrio. E é sobre ele que vamos falar agora. Então, o livre-arbítrio restaurado pela graça.
Então, assim, arminiano não defende um livre-arbítrio natural. Olha só, não é um livre-arbítrio natural, mas um livre-arbítrio capacitado pela graça. E nós temos uma referência lá no livro de Josué, Antigo Testamento, hein? Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim, vamos lá. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, escolha, a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui ele está na ótica de escolha. Então, eu escolhi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a Bíblia chama o homem a decidir. Lembrando para você, se você pegou esse vídeo pela metade, nós estamos aqui refletindo sobre a ótica arminiana, tá bom? Então, a Bíblia chama o homem a decidir porque Deus o capacitou a isso. A escolha só é possível porque a graça veio antes. A graça veio antes. Lembrando que não é um livre-arbítrio natural, é um livre-arbítrio capacitado pela graça. Despertando, iluminando e possibilitando. Terceiro ponto, a eleição segundo a presciência. Então, para o arminianismo, Deus elege com base em sua presciência. E aí nós vamos dar uma olhada ali no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, presciência significa conhecer de antemão. Assim, Deus escolhe aqueles que Ele sabe que responderão ao chamado da fé. Interessante? Não é uma escolha arbitrária, mas é uma escolha relacional, baseada na resposta humana ao chamado divino. Quarto ponto, expiação ilimitada. Cristo morreu por todos. Ilimitada. Ok? Este é um ponto fundamental da ótica arminiana. Vamos lá para o livro de 1 João. Por isso que eu digo, pessoal, a palavra de Deus, ela se completa. Tem pessoas que dizem assim, não, porque a palavra de Deus, ela se contradiz. E ela não se contradiz, ela se completa. Nós sabemos que normalmente a Bíblia, ela não vem na sua ordem cronológica, mas ela se completa. Há algumas pessoas, principalmente uma ótica mais dispersa, assim, vamos colocar assim, menos proveniente de crer em Deus, dizendo que a Bíblia, ela se contradiz. Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 2. Então vamos lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Todo mundo. E aí nós vamos agora para um texto bem conhecido, que é o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, não é alguns, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ótica arminiana, Cristo morreu por todos, não apenas por um grupo específico, que é o que defende a ótica calvinista. Então, a salvação está disponível a todos, mas aplicada somente aos que creem. Quinto ponto, a fé pode ser resistida. No calvinismo, ela não pode ser resistida, é irresistível.
A palavra de Deus mostra claramente que pessoas rejeitam o chamado de Deus. Vamos lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37, que diz assim: ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Vamos para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou também Atos do Espírito Santo. Capítulo 7, versículo 51, que diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, a ótica arminiana defende que Deus chama, convence e deseja salvar, mas o ser humano pode dizer não. Sexto ponto, perseverança. Pode o salvo se perder? E aí vem o ponto que é mais debatido. Muitos arminianos defendem que o cristão precisa perseverar até o fim. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Há alertas reais sobre cair da graça. Então vamos dar uma olhada ali no livro de Hebreus agora. Livro de Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6, que diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, vamos fazer um paralelo aqui com mais um texto que está lá no em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, que diz assim: Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Eu estou aqui na frente, pessoal, mas diz assim o versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É a pessoa que veio, que teve aquele contato com aquilo que é divino, e ela voltou naquilo antes de ter conhecido aquilo que é divino, e até num estado pior ainda. Então assim, a salvação é segura em Cristo, mas deve ser guardada por meio da fé contínua. Ok? E aí, pessoal, para trazer uma aplicação mais prática na ótica arminiana, ela nos ensina o seguinte. Vamos lá. Deus chama a todos, Deus deseja salvar todos, Deus capacita todos, aí o homem deve responder. A fé é um relacionamento vivo, não automático, e a graça é oferecida, mas não imposta. Não é como se fosse uma ditadura, você vai fazer e pronto. Não, ela foi oferecida. E aí isso nos leva a uma vida de responsabilidade espiritual, humildade diante da graça, vigilância, perseverança e paixão evangelística. Ok? E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão, depois de tudo isso. A ótica arminiana não diminui Deus. É porque às vezes falam assim:
Ah, mas se o homem tem que responder, Deus perde sua soberania. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque na ótica arminiana não diminui Deus. Pelo contrário, ela apresenta um Deus que ama intensamente, que alcança todos, que não faz acepção e que chama cada pessoa a responder o seu amor. É uma visão que une a soberania de Deus mais a responsabilidade humana. E nos lembra que a graça é para todos, mas a resposta é pessoal. Amém, pessoal? É muito interessante. Eu digo que é muito interessante a gente ter essa visão e saber essas duas óticas. É claro que, assim como no vídeo que nós fizemos da ótica calvinista, não tem como você abranger tudo, como também aqui na ótica arminiana. Mas dá para a gente ver a diferença grande das duas óticas. É algo muito didático e de muito riquíssimo em aprendizado. E eu acredito que você aprendeu assim como eu aprendi aqui também. E se você aprendeu como eu aprendi aqui também, compartilhe, mande para alguém. Compartilhe esse momento de reflexão para que outras pessoas venham também ter essa oportunidade que eu e vocês estamos tendo, tá bom? E lembrando, pessoal, os comentários estão totalmente liberados aqui. Estão liberados aí para você expor a sua opinião e até a sugestão de temas, tá bom? E que venhamos a pedir para o nosso grande e poderoso Deus nos dar sabedoria, entendimento e discernimento. Eu sempre friso nesses três. Tem muito mais, meu Deus. Mas eu friso nesses três, porque eu tenho certeza que através desses 3 pontos nós conseguimos seguir uma carreira para que venha a ser atitudes agradáveis a Deus, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você. E aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão. Não esqueçam de dar uma olhada no vídeo que fizemos da ótica calvinista, tá bom? É bem interessante fazer um paralelo dos dois. Ok, pessoal? Deus abençoe, fique com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.